Que Deus ilumine você, que Deus abençoe também o seu fim de semana, toda a sua família. Como sempre, entramos nesse horário com o programa Ponto de Luz e o objetivo é sempre levar para você uma mensagem de fé, mostrando para você que tem jeito, tem saída, tem solução para a situação que você tem passado. Falo com você, independente da sua religião, seja você católico, evangélico, espírita, da Igreja Universal, de uma outra denominação, você também que se afastou da presença de Deus e deseja retornar. Eu peço para você ficar com a gente, no final do programa nós vamos unir a nossa fé e digo com toda sinceridade, você não me conhece, talvez pessoalmente, eu não te conheço. Se é difícil crer no que eu falo aqui, crê nos testemunhos que nós colocamos aqui. Os testemunhos provam e comprovam que a palavra de Deus é verdadeira e o Deus do passado, ele opera milagres ainda hoje. E ele pode mudar a sua situação. E eu vou começar o programa de hoje colocando para você um resumo do que tem acontecido a cada domingo aqui no nosso Templo Maior. Pois neste domingo nós teremos uma grande... Você pode até colocar essa imagem para mim, produção? Essa grande concentração de fé e milagres e, na oportunidade, nesse domingo, a Santa Ceia do Senhor. A Santa Ceia é um momento de intimidade, de comunhão com Deus, e você estreitar os laços com o seu Pai. Acompanhe esse resumo e eu já volto. Em nome de Jesus, diga: Senhor Jesus, unge esta água, coloca nela o teu poder para que eu receba saúde agora. Em nome de Jesus. Meu nome é Jess, tenho 22 anos. Eu sofria com ataque de pânico, depressão e ansiedade. Desde os meus 8 anos, eu era uma criança muito isolada. Eu não conhecia o meu pai, só conhecia somente a minha mãe, né? Então, eu ficava muito presa, sozinha dentro de casa. Teve uma época que eu cheguei a bater na parede, né? Com tanta força, com tanto ódio, que eu comecei a arrancar os meus cabelos, né, com muita raiva de mim mesma e de raiva da minha mãe, né. Eu tinha pânico só de sair, não conseguia conversar com as pessoas direito. Eu machucava as minhas mãos às vezes sangrava, batia às vezes as minhas mãos na parede com muita raiva de mim mesma, né. Eu conheci a Universal através do meu noivo, que ele me convidou para um encontro jovem na igreja. E depois disso, eu comecei a vir aos domingos, no qual eu peguei a garrafa, né, de água com a gota do milagre e eu não aceitei a viver na vida que eu estava. Então, eu comecei a fazer essa campanha todos os dias, eu tomando aquela água, a gota do milagre, e eu fui vendo uma diferença. E eu não tive mais ataques, não tive mais depressão, e hoje eu sou curada, graças a Deus. Espírito, isso, ele vendo a sua entrega, ele desce com o Espírito Santo. Que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, vocês, Espírito, que desce como fogo. E encha-me de novo. Ah, meu Pai, encha a tua igreja. Te amamos, te amo. Isso, diga: eu te amo, meu Pai. Peça para Ele: me encha da tua presença. Ah, Deus, o Senhor tem que encher a tua casa de maneira que as pessoas saiam daqui. Daqui a pouco ela saia dizendo que valeu a pena estar na tua presença, que não foi em vão a vinda dela, mas que o teu Espírito verdadeiramente encheu esta casa, encheu o templo. Nós somos esse templo que precisamos ser cheios da tua unção, do teu poder, do teu Espírito, meu Deus. Eu me chamo Val, eu cheguei na Igreja Universal através da televisão, né?
E eu não morava em Manaus, então quando eu cheguei aqui eu passei a querer conhecer a igreja, porque a minha vida era destruída. O meu casamento com meu esposo por causa do vício da bebida. Então ele trabalhava, o dinheiro que ele pegava era só por vício. Então chegou no ponto que eu não aguentava mais, eu fui procurar ajuda, né? E descobri que só Jesus para me ajudar. E o que, assim, porque ele era viciado, ele bebia, ele fumava. Quando ele chegava em casa, ele queria me bater, né? A gente brigava, discutia. E eu vim para conhecer Jesus, para mudar minha vida. E foi aqui que Jesus mudou a minha vida. E eu chegando aqui, eu busquei, né? Eu passei a querer conhecer Jesus mais. Então me decidi a me batizar nas águas, me batizei. Foi mais fundo, passei a vir às quartas, domingo, às sexta-feira, e foi buscando e descobri, conhecer a Jesus um pouco a mais. Então, foi uma palavra que marcou muito minha vida, que está escrito no livro de Romanos, que aquele que não tem o Espírito de Deus, esse tal não é dele. Então, essa palavra abriu minha mente. Aí fui buscar para receber o Espírito Santo, passei uma semana buscando, lendo a palavra de Deus, não entendia quase nada, mas mesmo assim. E foi para descobrir que eu tinha que ter o Espírito Santo para mim permanecer e para mim vencer o mundo aí fora, né? Como meu casamento era destruído, mas quando eu passei, eu recebi o Espírito Santo, eu tive paciência com meu esposo, consegui trazer ele para a casa do Senhor. Hoje nós estamos juntos na fé, meu esposo está na igreja, nós estamos aqui, nós ganhamos alma junto, meu esposo também é batizado com o Espírito Santo. Hoje em dia na minha casa tem paz, hoje em dia para mim não existe problema, porque com o Espírito Santo tudo eu posso, tudo eu venço. Inclusive hoje nós dois, eu e ele, nós ganhamos alma junto, nós fazíamos a obra de Deus, hoje nós temos paz, hoje eu tenho paz na minha casa e é isso que eu tenho para dizer. Deus, ele tem se manifestado todos os domingos aqui no Templo Maior. Eu queria, produção, imagens dessa multidão que se reúne conosco todos os domingos. Por isso a gente diz concentração de fé e milagres. Você que me assiste aí do outro lado, seja você católico, evangélico, espírita, você que está ligando para a central de atendimento, daqui a pouquinho eu vou, o pastor Flávio, já com nomes de pessoas que estão ligando, mas olha que imagem gloriosa. Isso acontece todos os domingos. Eu pergunto para você, diante dessa imagem, eu poderia mentir, o que nós falamos aqui, poderia ser mentira para 1, 2, 3 pessoas, mas como é que a gente vai mentir para toda essa multidão? Se essas pessoas têm vindo, têm se reunido conosco aos domingos aqui no Templo Maior, é porque elas têm tido resultados, elas têm obtido resultados. Deus tem se manifestado. E o mesmo Ele vai fazer com você, na sua vida, na sua casa, no seu lar, na sua família, neste domingo, Avenida Constantino Neri, 1515, no bairro São Geraldo, 9h30 da manhã. Inclusive, vamos na central de atendimento, pastor Flávio, já tem até nomes de pessoas que marcarão presença, estarão conosco nesse domingo. Temos sim, pastor Hilton. Nós temos aqui a Ana Clara, ela diz assim: eu sofro com ansiedade, me afastei da presença de Deus por conta do muito trabalhar, mas eu aceito o desafio de estar voltando neste domingo, pois eu vejo como oportunidade de Deus mudar toda a minha história, de dentro para fora. Nós temos também aqui o Cleverson, ele diz assim: peço oração pela minha saúde, pois estou enfrentando muitos problemas de saúde e preciso da minha cura. Estarei neste domingo às 9h30 da manhã para buscar o meu milagre. Como o Cleverson e as outras pessoas que estão ligando, pastor Hilton, uma oportunidade para mudança de vida este domingo. 11 3573 3500 WhatsApp, ou você pode ligar para os nossos pastores agora no 21 23 3202. Pastor Hilton. Obrigado. Daqui a pouco, momento da oração. E como o próprio nome diz, né, concentração de fé, você viu a multidão que se reúne para começar a semana falando com Deus, meditando na palavra de Deus, porque a fé, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Não ouvir a palavra de outros, de terceiros, mas nós começamos a semana
ouvindo a palavra de Deus. Uma concentração de fé e de milagres. E a prova dos milagres, que Deus é o mesmo do passado, eu vou colocar para você alguns testemunhos de pessoas que participaram da oração, porque aos domingos a gente consagra a água. Eu peço para você até trazer a garrafinha com água. A gente vai colocar alguns testemunhos para você de pessoas que fizeram esse tratamento conosco e alcançaram a resposta. Veja. Meu nome é Ana Gabriela, eu tenho 22 anos e vim aqui contar o meu testemunho da Gota do Milagre. A minha avó é obreira, ela tem 34 anos de obra e 37 na Igreja Universal. Então eu fui apresentada aqui, escutei a palavra, mas nunca tinha me entregado por inteiro. Eu não sabia que eu precisava do Espírito Santo para permanecer, para entender o sentido da minha vida. Então, quando eu tinha 15 anos, eu comecei a trabalhar e, através do meu trabalho e das amizades no colégio, eu acabei me afastando. Me envolvi com bebedeiras, com amizades que me afastaram da presença de Deus, usei cigarro, vivi a prostituição, Só que um certo dia eu sofri um acidente de moto, onde o meu rosto foi de encontro ao chão e ficou totalmente roxo, totalmente assim deformado. E naquele período eu olhei para o meu rosto e falei assim, meu Deus, e agora? Como é que eu vou trabalhar? Como é que eu vou viver? Será que vai ficar alguma cicatriz? A primeira preocupação, pelo fato até de ser mulher, né, é a vaidade. Mas aí a minha avó foi, levou a Gota do Milagre e falou bem assim, Gabriela, toma todo dia pela manhã e toma assim, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E foi o que eu fiz, eu usei a fé e tomei todos os dias em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aquilo que era para ser cicatrizado em meses, em 7 dias o meu rosto se tornou igual como antes, até melhor. E o processo não foi só exteriormente, o processo foi de dentro para fora. Eu senti a necessidade de vir para a igreja, senti a necessidade de agradecer a Deus. Então eu voltei aqui numa sexta-feira 13, num dia que é oferecido no mundo para os demônios. Eu falei, meu Deus, eu vou lá me oferecer no seu altar. E eu vim e me batizei no batismo do arrependimento. Desde então, a minha vida tem sido outra. Medos, ansiedades, tristezas. Eu lembro que eu falava, meu Deus, parece que eu tô numa areia movediça, só minha cabeça tá para fora. Se eu me movimentar, eu fico asfixiada, né, a palavra. Então Deus foi lá, estendeu a sua mão e me tirou daquele poço profundo em que eu estava. E hoje Ele me colocou aqui na presença dEle. E não tem modificado só a mim, a minha família, depois de anos sem frequentar a igreja, tem vindo. Então, o milagre que Ele fez na minha vida, hoje se estende para outras pessoas. E esse é o meu testemunho da Gota do Milagre. Eu estou aqui dando testemunho do que Deus fez na vida da minha irmã. Ela estava enferma, ela estava com 5 cistos no ovário, ela sentia fortes dores. Então, eu fiz um propósito por ela, e mesmo ela não sabendo, eu fiz por ela. E aí, então, minha irmã foi curada. O cisto que ela tinha no ovário desapareceu, sumiu. Hoje ela está bem, graças a Deus. Ela não sente mais dores que ela sentia. Aquela enfermidade sumiu do ovário dela e tá limpo, graças a Deus. O meu irmão também estava enfermo, ele tinha hérnia de disco, ele não conseguia mais andar, trabalhar, e também eu fiz esse propósito por ele. Ele sendo de outra denominação, mas mesmo assim eu busquei por ele porque eu via sentindo dores também, então eu fiz por ele, e hoje ele tá bem, ele já trabalha, já está na área que ele trabalhava, ele já voltou e foi curado também, graças a Deus, através da minha fé, através de buscar por eles. Hoje, eles 2 estão curados. Pessoas alcançando ali os milagres, a concentração de fé e milagres.
Você também é o nosso convidado, não deixe de trazer a garrafinha com água neste domingo, 9h30 da manhã, e teremos aquele grande clamor, onde nós determinamos a ressurreição, espiritualmente falando, dos seus familiares, a restauração do seu casamento, né? A saúde para a proteção para a sua casa. Você pode começar como pai, mãe, orando pelos seus filhos, os filhos pelos pais. Traga neste domingo a fotografia, pastor Flávio, a peça de roupa, é o que a gente sempre pede para os pais, porque não tem clamor mais forte que o clamor de um pai, de uma mãe, em favor dos filhos, para que haja uma proteção, né? Ah, não tenho dúvida, pastor Hilton. Um clamor de um ente querido, aquele que intercede pela sua casa e pela sua família, vai alcançar a resposta. Independente do problema que essa mãe esteja enfrentando com os filhos ou no casamento, Deus é poderoso para mudar essa situação. E falar em família, olha só o que diz aqui a Jéssica. Ela diz assim: tenho visto minha família sendo transformada pouco a pouco, através da concentração de fé e milagres. E ela diz aqui: estarei priorizando a Deus, dando as primícias da semana às 9h30 da manhã. E ela acrescenta, pastor Hilton, não abro mão de estar na casa de Deus aos domingos. A Joelma, ela pede pela saúde de seu filho. O filho está internado e ela pede aqui, pastor Hilton, ore por ele, e eu estarei junto com todos neste domingo às 9h30 da manhã. E nós vamos fazer isso, pastor Hilton, por todos que estão sofrendo. Exatamente. Domingo agora em uma igreja universal ou aqui no Templo Maior. E eu vou colocar para você agora o testemunho de uma pessoa que fez um voto com Deus. Nós estamos vivendo, durante esses dias, estamos anunciando isso em nossas igrejas. Em todo mundo estamos fazendo. Assim como Jacó fez um voto com Deus, pedindo livramento, proteção, para que Deus o guardasse, trouxesse paz para a sua vida. Nós temos levado as pessoas essa semana, talvez você me assista, tenha vivido essa fé, você está vivendo essa fé, de colocar a sua cabeça sobre a Bíblia, como Jacó colocou sobre a pedra. Acompanhe o testemunho de uma pessoa que fez um voto com Deus. Veja. Eu já era funcionário público, eu era um policial civil, eu cheguei a fazer 3 academias de polícia, trabalhei em lugares renomados da polícia, mas, porém, dentro de mim, eu era um viciado. Eu fui segurando aquela barra, segurando aquela situação, só que chegou uma época que o envolvimento era tanto que eu já tinha amizades com traficantes, com viciados, com pessoas relacionadas ao tráfico. Eu, nos quadros da polícia, houve uma época em São Paulo de muita chacina, muita morte, muita chacina. As autoridades queriam apurar quem estava cometendo aquilo. E eu, por estar envolvido, envolvido nas drogas, envolvido sempre com traficantes, numa informação de ouvir dizer, de ouvir falar que eu andava naquela situação, naquele círculo, eu fui acusado de 7 processos de homicídio. 2 duplos homicídios e 1 triplo homicídio. Eu fui preso preventivamente no presídio especial da Polícia Civil. E uma coisa muito humilhante foi quando eu conheci o cárcere, a vida de um presidiário. Eu trabalhava para prender os marginais. Hoje eu estava preso pelos meus colegas policiais. Minha dignidade, a minha família, o meu emprego, minha razão de viver, ela tinha acabado ali. Ali vieram diversos tipos de pensamentos, diversos, de fuga, de suicídio, de depressão, de euforia. Eu cheguei no fundo do poço. E através da onda do rádio, eu escutava a Rede Aleluia. E muitas vezes eu vi o bispo falar. Muitas noites ele falava: você que está me ouvindo aí dentro do presídio. Parecia que aquela voz era comigo. E eu percebia que eu tinha importância. Apesar de estar naquela situação, eu tinha importância para Deus. Ele habita no alto, no altíssimo lugar, no trono de glória, mas ele também habita com o aflito, o ferido, o cansado, o sobrecarregado. Para quê? Para ouvir o seu clamor,
para ouvir a sua súplica. Foi um dia que eu cheguei dentro da minha cela, eu me ajoelhei dentro do vaso sanitário, ali no vaso sanitário, né? Eu coloquei o meu rosto próximo ali e falei: Deus, se o Senhor existe, eu quero uma chance, o Senhor mudar a minha história. Porque se o Senhor mudar a minha história, eu vou acreditar que o Senhor existe. E aquele contato com Deus ali, aquilo foi me limpando, me libertando, e eu comecei a ter interesse pela palavra de Deus. Porque aquilo ali, para mim, era um tesouro, né? A palavra de Deus. Ali começou esse processo de libertação, veio a síndrome de abstinência por uns dias, falta da droga, irritabilidade, né? Ansiedade, e sempre perseverando, né? E resistindo, né? Foi onde eu meditando na palavra de Deus, né, eu consegui chegar nesse livro de Jeremias, né, no capítulo 39, verso 17, onde, né, a palavra de Deus diz: a ti, porém, eu te livrarei naquele dia, diz o Senhor, e não serás entregue nas mãos dos homens a quem tu temes. E eu comecei a entender que as coisas eram no tempo de Deus e não eram no meu tempo. E quando eu passei a me sujeitar, passei a entender que eu precisava ser fiel a Deus, que eu precisava entregar a minha vida a Deus, a minha vida ali começou a se transformar. Quantas vezes o bispo falou através da rádio: prepara o seu copo com água. Eu estava lá com o copo com água e esses eram os meus elementos. A minha receita dentro do presídio era a rádio, a Bíblia e a água, acompanhando as programações. Daí, se aproximando, né, a data do meu julgamento, eu fui a dois júris popular. Eu ali naquela situação, né, respondendo a 7 processos de homicídio, fazendo uma conta na minha mente, uma conta básica, eu pensei comigo: cada homicídio são 30 anos. Se eu estou respondendo a um processo de 7 homicídios, seriam 210 anos que estavam em jogo ali naquele julgamento. E ali naquele júri, naquele auditório, no fórum, né, eu fui liberto dos 7 homicídios no dia 7. E naquele mesmo dia, naquela mesma tarde, o juiz mandou que soltasse as minhas algemas. Eu voltei para aquele presídio só para pegar as minhas coisas e falar para os meus amigos desse Deus que eu havia conhecido. E logo aqui, do lado de fora, nas ruas, eu procurei uma igreja. E o processo de arrependimento, ele começa com uma mudança de direção, uma mudança de caráter. Eu me apeguei muito à palavra de Deus, muito. Eu comecei a ler demais a palavra de Deus. Eu falei: Deus, se o Senhor existe, eu preciso te conhecer. E ali aconteceu a melhor coisa da minha vida. Quando o Espírito Santo de Deus veio sobre mim, imediatamente eu tive uma paz. Aquilo dentro de mim se tornou uma força inexplicável, né, que a gente não tem palavras para explicar. O Espírito Santo é tremendo. É isso. E a minha vida começou a mudar, eu comecei a dar fruto, eu comecei a evoluir em todas as áreas da minha vida, eu comecei a empreender. Hoje eu tenho uma família maravilhosa, eu tenho a minha esposa, né, eu e a minha casa servimos ao Senhor. Nós desfrutamos do melhor da terra, como está escrito em Isaías 1,19, né? E hoje eu tenho a certeza que se Jesus voltar agora, né, nós partiremos com Ele por uma vida infinitamente melhor que essa. Qual a sua maior necessidade? Jacó tinha muitas. Quando estava em uma condição muito adversa, no deserto, sozinho, e embora não tivesse nada, usou a única coisa que tinha: a palavra. E fez um voto com Deus.
Diz que se o Senhor for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer, e vestes para vestir, e eu tornar a casa do meu pai em paz, ele me será por Deus. E a pedra que coloquei por coluna será a casa do Senhor. E de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. E de um homem sozinho no deserto, ameaçado e sem futuro, se transformou em um homem próspero e pai de uma grande nação. Este é o poder de um voto com Deus, um recurso que você também pode usar para transformar a sua vida. Seja você quem for, a sua vida vai mudar quando você aprender a usar o poder de um voto com Deus. Para endereços e horários, acesse universal.org/localizar. Ela fez um voto. Você também pode fazer esse voto. Nós temos feito esse voto de Jacó dentro da palavra. Acompanhe, por favor, esse versículo. Olha o que Jacó fez. Jacó fez um voto. Nós estamos levando as pessoas a fazer esse voto, pedindo isso a Deus, dizendo: se Deus for comigo, me guardar neste viagem que faço, e me der pão para comer e vestes para vestir, aí ele segue dizendo: e eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor me será por Deus, e esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus, e tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Quer dizer, nessa palavra vemos que Jacó tinha uma necessidade, e diante da necessidade ele fez um pedido para Deus, Deus respondeu, Deus cumpriu a palavra com ele, e ele cumpriu a palavra dele com Deus também. Houve resposta, né? Ele deu a palavra e Deus cumpriu a palavra. E os dois se uniram nessa aliança, nesse voto. Se você também precisa de proteção, de livramento, você vai pegar um papel, escrever qual é a sua maior necessidade e você vai fazer essa oração. Na sua casa você pode fazer. Colocar durante esses dias, escolher um dia e colocar talvez uma Bíblia, por mais simples que seja, velhinha que seja, colocar debaixo do seu travesseiro e colocar a cabeça e fazer uma oração. Você vai dizer para Deus: se o Senhor responder essa minha necessidade, o Senhor será o meu Deus. Esse é o voto. E nós já temos obtido resultados, testemunhos e pessoas contando a resposta que obtiveram. Você também pode fazer isso. Domingo, chegando na Igreja Universal, você terá a oportunidade de fazer também esse voto com Deus, com uma Santa Ceia especial. Agora é momento de oração. Vamos unir a fé, vamos falar com Deus? É momento de oração. Prepare o seu copo com água. Vamos unir a fé e juntos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, eu peço em favor dos aflitos, angustiados, desesperados, em favor dessa pessoa que precisa de socorro, de ajuda, de proteção. Aquelas, meu Pai, que estão do outro lado sofrendo com dores no corpo, enfermidades, opressão, depressão, angústia, tormentos. Católicos, evangélicos, espíritas, pessoas que são da Universal, de outras denominações. Eu sei que muita gente da Universal espera todos os dias por essa oração, prepara o copo com água. Deus, porque ela só tem a Ti a quem recorrer. Tratamentos, remédios não resolveram o problema dela. E ela coloca a fé em Ti, na Tua palavra, que esse copo com água seja um remédio para dar vida, saúde para ela, até para ela conseguir se levantar e chegar neste domingo no Teu altar, chegar na Tua presença, na Tua casa. Em nome de Jesus, meu Pai, eu consagro essa água a Ti, determino que esteja nela a Tua unção e o Teu poder. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E você que crê e concorda, diga amém. Graças a Deus. Amém. Beba da sua água, receba forças. Meu amigo, minha amiga, sabe, as portas da Igreja Universal estão abertas a todos, independente da sua religião. Este domingo, uma Santa Ceia especial, clamou pelas famílias e, claro, fazendo um voto com Deus de colocá-lo como Senhor das nossas vidas. Avenida Constantino Neri, 1515, no bairro São Geraldo. Eu aguardo por você. Deus te abençoe. Até lá.